você foi lavado, santificado e justificado. Com isso, 2 Coríntios 5,17 concorda. Olha como Paulo diz a respeito daquele que creu. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga comigo, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. O Deus da Bíblia é um Deus que faz coisas novas. Ele renova a nossa vida de dentro para fora. O Deus da Bíblia não pinta sepulturas. Ele ressuscita quem estava morto espiritualmente e dá a essa pessoa uma nova vida e uma nova perspectiva para a vida. Luciano Subirá, em seu livro O Impacto da Santidade, não sei se você já teve a oportunidade de ler, chama, essa santidade transferida de santidade inicial. E o Subirá diz que esse, é verdade, é o nosso primeiro passo no reino de Deus. E ele usa ainda a figura da porta de entrada para o reino de Deus. Você se lembra que Jesus disse em João capítulo 10, verso 9, acho que tem esse versículo aí, João capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus usa a figura da porta para falar dele mesmo. Eu sou a porta. A porta é para entrar e também para sair, mas aqui no sentido de entrar no reino de Deus. Jesus é essa porta. E aí uma pergunta para você aqui, eu pus um slide para você pensar. Você já passou por essa porta? Você já adentrou, você aceitou o convite, o apelo do Espírito e deu esse passo para dentro do mundo de Deus? Se você já fez isso em algum lugar no passado, você não é mais um pecador que luta para ser santo. Mas agora você é um santo que luta contra o pecado e não está sozinho nessa batalha. É tão importante você entender isso, porque você, ao nascer de novo, ao crer em Jesus, a Bíblia diz que eu e você nos tornamos santos aos olhos de Deus, justos aos olhos de Deus. Portanto, eu não sou um pecador tentando ser santo. Teologicamente, eu sou alguém que foi santificado, eu sou um santo pelos méritos de Cristo que luto contra o pecado. É uma mudança radical. Porque antes você lutava e fracassava. Lutava e fracassava. Porque você estava tentando algo pela força do seu braço. Mas agora em Cristo, você recebeu graça, poder, autoridade para prevalecer contra o pecado. Isso é tão importante, meus irmãos, ter essa convicção. A gente precisa parar de se vitimizar e assumir a nossa responsabilidade de viver essa vida que é agradável ao Senhor. Mas eu não quero falar hoje, porque já falei muito domingo passado, sobre a santidade inicial que foi concedida, fruto dos méritos de Cristo. Mas eu quero falar nessa noite sobre a santidade progressiva. Diga comigo, progressiva. Então, eu encontro nas Escrituras essa santidade transferida, inicial, e eu encontro também essa santidade progressiva. Ou seja, a santidade buscada por aqueles que amam a Deus, porque se você ama a Deus, você anseia por viver uma vida agradável a Deus. Não uma vida domesticada pela religião, não uma vida que se amolda a um padrão religioso, mas uma vida que responde ao Espírito Santo. E que busca viver de uma forma que agrada o Pai, porque você o ama, porque Ele te amou primeiro. Não é? Hebreus capítulo 12, verso 14, fala dessa santidade progressiva, dessa santidade que a gente deve buscar. Olha o que ele diz aqui: esforcem-se para viver em paz com todos, inclusive com os irmãos da sua célula, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja a palavra que o autor sagrado usa: esforcem-se. Esforçar-se tem a ver com escolhas,
tem a ver com intencionalidade, tem a ver com posicionamento que eu e você tomamos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, diz a Bíblia, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O autor sagrado deixa claro as implicações de uma vida negligente em relação ao pecado. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, você não poderá experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Deus nos dá o direito de fazer escolhas e Deus nunca vai nos impor nada. Mas você faz escolhas todo dia quando acorda. Você faz escolhas todo dia quando vai para o trabalho. E o texto de Romanos 12, verso 2, também de Paulo, parece que ilustra assim, ou pelo menos nos ajuda a compreender melhor o que isso significa. Olha o que Paulo diz aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. Mundo aqui é ideologia, são pensamentos, são padrões. Sabe, meus irmãos, o mundo tem o seu padrão, tem a sua cultura, tem o seu jeito de enxergar a vida. Mas nós não somos do mundo, segundo as Escrituras. Nós somos cidadãos dos céus. Então nós precisamos pautar a nossa vida por valores do céu, nos nossos relacionamentos. E ele diz assim: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Metanoia, mudança de mente, maneira de pensar, maneira de enxergar-se a si mesmo, maneira de enxergar Deus, maneira de enxergar o outro. Nós precisamos passar por isso. Por que eu preciso transformar pela renovação da mente? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, meus irmãos e irmãs, Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida. Ele tem isso. Só que para você alcançar isso, você precisa permitir-se ser transformado pelo Espírito Santo. Ter a sua mente renovada. 3 palavras que Paulo usa aí: transformem-se. Essa palavra no original é metamorfo, ou metamorfose na nossa língua, né? Não tem outra figura melhor do que a lagarta e a borboleta, né? A lagarta passa a sua vida comendo as plantações, ela passa a sua vida destruindo os jardins, mas chega um tempo na sua vida que ela vai para um casulo, e ali ela passa por uma metamorfose, ela morre e ela nasce uma borboleta. A vida cristã é mais ou menos assim. Para que o plano de Deus aconteça na sua vida, você precisa morrer. Existem coisas na minha vida e na sua que precisam morrer para que algo novo possa acontecer. A outra palavra é renovação, anakainos, que significa completa mudança para melhor, novidade. Meu Deus, quem abraça a fé, experimenta uma completa mudança para melhor. Eu creio nisso. E eu tenho visto isso na vida de tantas pessoas. Completa mudança para melhor, novo. E o novo de Deus é novo mesmo. Lembra daquele casamento que Jesus foi? A festa, lembra, Sérgio? Você estava lá? Estava tendo a festa, não é? E eu até gostei, está passando um seriado bacana. Como é que chama o seriado? Chosen. Como é que pronuncia, Fábio? The Chosen. Muito bacana. Você pode baixar aí o aplicativo e mostra esse casamento onde Jesus estava, muito legal, né? E o fato é que a festa começou, o dono da festa soltou o vinho bom, aí acabou o vinho, depois do vinho bom soltou o vinho ruim, que é a estratégia, né? Você solta o bom, depois solta o ruim, né? E aí acabou o ruim também, e aí Jesus transformou a água em vinho. E aí quando serviram esse último vinho, era melhor do que o primeiro vinho. Porque as coisas de Deus, elas são assim, elas sempre trazem algo novo e melhor. Tem gente que vive no passado, com saudosismo do passado. Eu gostaria daquela igreja de Atos.
lá dos apóstolos. Eu gostaria que o meu casamento voltasse no primeiro mês do meu casamento. Como era bom o meu casamento. Essa mentalidade está errada. Porque se você anda com Deus, o que Deus vai fazer hoje é melhor do que ontem. Se você anda com Deus, seu casamento era bom aqui, ficou melhor hoje. E vai ficar melhor agora. E eu posso dizer isso para você, que eu estou há 38 anos e meu casamento só melhora. Aliás, a Márcia pediu para avisar que ela não está aqui, porque ela está mais uma vez gripada. Deus te abençoe, meu amor. Ela falou, eu não vou lá porque eu vou ficar tossindo, os irmãos ficam todos escandalizados. Mas se você caminha com Jesus, o passado não é o teu lugar é aquilo que Deus tem para você. Nunca diga, tem um provérbio que diz assim, nunca diga os tempos passados foram melhores do que esse, porque isso não provém da sabedoria, sabia? Para de ficar olhando para a sua vida e vai, mas era melhor lá. Não, vai ser melhor depois. Mas eu quebrei, pastor. Você quebrou, aprendeu, agora você não vai quebrar mais. Você vai viver uma nova vida. Você precisa ter uma perspectiva do futuro baseada em quem Deus é, não naquilo que você imagina que pode fazer. Mas deixa Deus transformar a sua vida. Vocês viram que eu estou com tosse também, né? Queridos, existe um padrão presente neste mundo. E Deus nos convida para que, através da santidade, vivamos segundo os padrões do céu e não da terra. Amém? E quando eu falo santidade, eu não falo padrões exteriores, eu falo mudança interior. Guarda isso no teu coração. Essa santidade progressiva exige nossa cooperação. Esforcem-se, diz o autor de Hebreus. Essa santidade progressiva faz de nós parceiros do Espírito e aponta para uma santidade prática, que se manifesta em todas as áreas de nossa vida. Somos parceiros do Espírito. Diga comigo, eu sou parceiro do Espírito Santo. E o duro, meus irmãos, é que você pode cooperar ou você pode resistir ao Espírito Santo. A Bíblia mostra isso. Você pode resistir ao Espírito Santo. Então vamos ler um texto que vai nos ajudar aqui. Como é que eu posso resistir ao Espírito Santo? Efésios capítulo 4, verso 27. Presta atenção, Efésios 4, 27. Vê se bate aí com a sua Bíblia. Não deem lugar ao diabo. Começa o texto. Uau, o diabo é o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, é o ser maligno. Né? Satanás, a antiga serpente, o dragão de Apocalipse, é o diabo, né? O anjo caído, o encardido, como dizia o Padre Léo. Não sei aqui quanto assistiu o Padre Léo. Eu gostava do Padre Léo, falecido, mas o Padre Léo pregava muito bem. E ele chamava o diabo de encardido, né? E quantas vezes eu e você temos dado lugar ao diabo? Não deem lugar ao diabo na sua mesa, em sua sala de TV, em seu quarto ou em seu lugar de trabalho. Não dê lugar ao diabo. E aí o texto continua: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Você pode chegar aqui na igreja e você pode ser um ladrão. Amém? Não, lógico é. Você pode chegar aqui na igreja como um ladrão, porque a graça aceita os ladrões. Só que quem roubava não rouba mais, porque agora Deus está agindo na vida dele. Aí o ladrão vem para mim e fala: pastor, mas é meu meio de vida, é como eu sustento a minha família. O senhor está falando para mim abandonar o emprego? Você tem que largar o roubo e trabalhar. Mas pastor, eu vou ganhar menos. Roubar dá mais dinheiro. Vender maconha então dá mais dinheiro. Mas se você quer andar com Deus, o que furtava, não furte mais. É assim. Os adúlteros são bem-vindos aqui. Os adúlteros estão aí?
Eu não vou pedir para levantar a mão, que fica chato. Tem um irmão ali que fez assim, já segura. São bem-vindos. Amém? A graça os acolhe, os recebe. Nós recebemos você aqui. As prostitutas são bem-vindos. Os homossexuais são bem-vindos. São todos bem-vindos. A graça aceita todos aqui. Mas o Espírito Santo vai falar que se você está desalinhado com o princípio de Deus, você tem que mudar de vida. Se você era um adúltero, você tem que parar de adulterar. Sim ou não? Ou você quer ser crente adulterando? Quem gostaria de ser crente adulterando? Levanta a mão. Pergunta para tua mulher aí se ela vai aceitar essa condição. Ah, mas eu vou na igreja, mas na segunda-feira eu adultero. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, vagabundo. Isso não está na Bíblia, mas é. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Ou seja, você vai ter que largar o roubo, você vai ter que trabalhar com as mãos e ainda você vai ter que dividir o que você ganha. Pra você aprender. Olha isso aqui, pessoal que joga futebol comigo na segunda-feira. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu vou explicar o que é torpe, porque o cara não sabe. Fala torpe, eu nunca falei nada torpe, mas palavrão é torpe. Eu às vezes estou jogando bola com os irmãos e eles... Não vou falar aqui que vai ficar mal. Eu falo, Deus abençoe, irmão. Boca suja, linguajar vulgar, linguajar sem noção. Você já viu crente sem noção que fala umas barbaridades? Nossa, eu já vi um monte. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem você. As pessoas que te ouvem, elas são abençoadas com a graça de Deus. Ou quando você abre a boca, é uma confusão danada. Quem aqui tem um espírito de barraqueiro? Né? Olha o que diz aqui. Olha lá, próxima, ó. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Oh, você que pôs bala aqui, Joel? Obrigado, irmão. Apareceu aqui. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Fofoca, viu, gente? Calúnia é irmã da fofoca. Bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Mas presta atenção, volta o anterior. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabe, gente, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos e ele tem emoções. E o seu comportamento, a sua fala, as suas atitudes podem alegrar o Espírito Santo ou podem entristecer o Espírito Santo. Como você gostaria que o Espírito Santo estivesse neste exato momento no seu interior? Hã? Como é que está o Espírito Santo aí dentro? Está feliz com você? Alegre? Ou o Espírito Santo está cabisbaixo? A Bíblia diz que eu posso entristecer o Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, 51, Estevão exorta o seu próprio povo. Aliás, apenas para sua informação, depois disso aqui o Estevão foi apedrejado. Eu espero que você não me poupe. Estevão 7,51. Estevão chegou no seu povo na igreja e disse assim: povo rebelde, vocês são obstinados de coração e de ouvidos. Vocês vêm todo domingo aqui, escuta e não muda de vida. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Depois disso, o Estevão foi para o céu. 1 Tessalonicenses 5,15. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Você tem que ser uma pessoa agradecida, meu irmão. Você tem que agradecer. Chega amanhã no seu trabalho: Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo meu salário, obrigado, Senhor, obrigado pela minha esposa. Eu amo essa esposa. Dá um beijo nela, dá um beijo no marido, e vai até assustar.
Dá um beijo, dá um abraço. Eu te amo, meu bem. Deem graças, né? Não apaguem o espírito. Olha isso, meus irmãos, não apaguem o espírito. 3 estágios: você pode entristecer o espírito, você pode resistir o espírito e você pode apagar o espírito em sua vida. Que coisa! Essa noite nós vamos pôr fogo no seu espírito em nome de Jesus. Sabe, queridos, alguns aqui, o espírito está como aquela velhinha que já está no finalzinho, já está quase apagando, porque você anda entristecendo o Espírito Santo. E você não foi feito para isso, porque o nosso estilo de vida afeta dramaticamente nosso relacionamento com o Espírito Santo. Salmo 66, verso 18. Juninho, pode vir aqui, por favor? Está aí, Juninho? Vem cá para dar a impressão que está acabando. Assim anima o pessoal um pouquinho. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Acalentar é diferente de um pecado eventual, porque todos nós aqui, vez ou outra, tropeçamos e falamos e pensamos e sentimos, ou é só eu que caio nessa armadilha? Não, eu caio nessa armadilha, eu falo, penso, sinto coisas das quais eu me envergonho, e eu tenho que pedir perdão a Deus, a minha esposa, porque nós somos assim. Mas o autor, o salmista disse: se eu acalentasse, acalentar quando você abraça aquilo e você aceita aquilo como normal na sua vida. João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Percebe? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Deus espera obediência de nós aos seus princípios e aos seus valores. Veja o que o apóstolo Pedro, não foi qualquer um não, foi o apóstolo Pedro, disse em 1 Pedro 2:1. Livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio desse leite puro cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, cresçam para a salvação. Espiritualmente, como um bebezinho, está cheio de bebezinho na igreja, né? Coisa linda, né? Nós estamos numa fase de muitos bebês. Isso é tão gostoso, né? Mas espiritualmente, todos nós devemos crescer e amadurecer. Começamos com leitinho, mas a gente tem que ir para comidas mais sólidas. É um processo, é um caminho, é um aprendizado constante. Lembra do que eu falei? Jesus é a porta. Mas a Bíblia também diz que Jesus é o caminho. Interessante isso. Ele é a porta pela qual eu entro no reino, mas ele é o caminho pelo qual eu avanço e progrido no reino. O reino de Deus é progressivo. O reino de Deus é constante renovação e mudança. Olha o que Romanos capítulo 8, verso 6 diz. Romanos 8, 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradá-lo. Sabe, você tem que escolher a quem você vai curtir no seu feed de notícias espiritual. Você vai ter que escolher. Tem a mentalidade da carne, natureza carnal e pecaminosa, e a mentalidade do espírito, natureza espiritual e divina. E o texto diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja aqui um princípio importante. Habita dentro de você, que creu em Jesus, duas naturezas, a natureza carnal e a natureza divina. Quando você creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você, e você passou a ser influenciado pela natureza divina. Mas enquanto você está nessa era presente, nessa vida, você tem duas naturezas dentro de você. A natureza da carne, que só vai ser extirpada na sua morte e glorificação. Até lá, você convive com duas naturezas: a natureza da carne, que são os seus instintos mais baixos, que são os seus desejos mais baixos, natureza da carne,
Carne é o termo que a Bíblia usa, porque o que quer dizer é a nossa natureza mais baixa. E tem a natureza divina, a natureza do Espírito, que está aí dentro de você. E a Bíblia diz que a carne e o Espírito estão em constante conflito. Meta Humano, tem um livro bom, né? Fala sobre isso. Fui eu que escrevi, por sinal. Tem aí para vender, o Robson está lembrando. É o merchan do Robson, obrigado, Robson. O Robson é o maior divulgador do meu livro, né? Nós fomos quarta-feira lá para Junquerópolis, ele levou um livro meu, ele pediu para mim escrever uma dedicatória para o Luciano Subirá. Aí falou, não, eu vou entregar seu livro para ele, pastor. Mas para o Luciano, o cara vive escrevendo, não, vou levar o seu. E aí levou, deixou com o pastor Jetro, né? E vai chegar no Subirá. Quem sabe o Subirá não gosta do meu livro, hein? Trazer ele aqui, né? Amém. Mas do que eu estava falando mesmo? Existe um conflito entre a carne e o espírito. Todo dia quando você acorda, a carne acorda e o espírito também. Aquele que você alimentar mais, vai vencer naquele dia. Sabe quando você está no Instagram e você curte, dá like em algumas coisas? Quando você dá muita curtida num determinada pessoa ou num determinado assunto, o que começa a aparecer no seu feed de notícias? As postagens daquela pessoa e aquele assunto que você está curtindo. Espiritualmente, você tem também a carne e o espírito. Se eu pudesse ver o seu feed de notícias aí no seu coração, quais postagens estão aparecendo? Com frequência. Aquilo que a carne posta ou aquilo que o espírito posta? Porque esse conflito existe. Pastor, eu crio em Jesus, mas a minha vida continua embaçada. Está embaçada porque você está curtindo demais a carne e curtindo de menos o espírito. E aí tem uma pergunta para a gente caminhar para o final. Tem algum pecado controlando sua vida? Existe algo em suas emoções ou em seu comportamento que você reconhece que é contrário à vontade de Deus e mesmo assim você insiste nele? Então você é dominado pela carne e não pelo espírito. Se você nasceu de novo, o Espírito habita em você. E esse Espírito que habita em você é poderoso para te conduzir a uma nova vida e uma nova mentalidade. A mentalidade dos filhos e filhas de Deus. E se isso não está acontecendo com você, nós temos duas possibilidades. Ou você ainda não nasceu de novo, ou você está resistindo ao Espírito Santo. Veja o que diz Gálatas 5,16. Gálatas 5,16, por favor. Olha aqui o segredo do autor de Gálatas, para que você possa ter vitória. Por isso digo, povo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é o contrário à carne, que eu acabei de explicar para vocês. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, vocês são livres, né? Ora, meus irmãos, as obras da carne são manifestas e todo mundo sabe quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto vocês, como antes já o adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Presta atenção no tempo do verbo, os que praticam. Porque eventualmente eu e você caímos aqui, tropeçamos. Mas praticar é diferente de tropeçar. A prática é alguém que abraça aquilo como um padrão normal e vive como se isso não fizesse a menor diferença. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem uma frase que eu pus aqui: suas escolhas diárias, sua agenda semanal, suas prioridades e seus valores revelam quem tem sido o maior influência de sua vida, se é o Espírito ou se é a carne. Não precisa ser profeta para discernir quem está sendo liderado pelo Espírito e quem está sendo liderado pela carne. E qual é o remédio de Jesus? Para a gente concluir,
Qual o remédio de Jesus para a nossa carne? Lucas 9, 23. Remedinho fácil, porque a carne, a natureza carnal, nunca vai se converter. Preste atenção nisso. A nossa natureza carnal não se converte. Ela não se converte. Ela precisa ser mantida no lugar certo. E Jesus explicou qual é esse lugar. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, em outra versão diz assim: se alguém quiser ser meu discípulo, um seguidor meu, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Qual é o remédio para a carne? A cruz. Sabe quando você tem uma vontade louca de adulterar? Sabe quando você tem? Ninguém sabe, né? Só tem santo aqui. Você está viajando, você está sozinho, você está meio mal com a tua esposa, você está em crise, e você tem uma vontade louca de adulterar. Quem que está te dando essa vontade louca de adulterar? Não vem falar que é o diabo, não. Não é o diabo, não. Deixa, não põe culpa nele, não. É você. Você está com uma vontade louca de adulterar. Qual o remédio de Jesus para você? É a cruz. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu estou bravo com ela, estou com vontade de matar ela. Mas eu tenho uma aliança com ela. Então eu vou pegar a minha vontade de adulterar e vou levar na cruz. Sabe quando te dá uma vontade louca de uma trapacinha para ganhar um lucrinho a mais lá no seu negócio? Sabe quando? Isso aqui não é nada. Perto do que os caras estão fazendo lá em Brasília, isso aqui não é nada. É você argumentando com você que quer pecar. Porque quando a gente quer pecar, a gente começa a argumentar. Não, olha o que os caras fazem. Eu não estou prejudicando ninguém. Uma vontade de trapacear. O que você tem que fazer com a vontade de trapacear? Negue-se a si mesmo. Porque aqui dentro está a vontade louca de pegar esse lucro, de ter essa vantagem. Mas você pega isso, nega você e vai lá e põe na cruz. Sabe quando dá uma cosquinha que você quer fazer uma fofoca? Se eu ouvir um negócio de um irmão e você não está aguentando, eu vou falar com você, não é para você falar para ninguém, é para você orar, tá? Sabe essa conversa? É para você orar? É o jeito que o crente usa para espalhar. Você não tem que passar para ninguém orar sobre o problema dos outros. Ora você. Porque tanto problema a gente tem na igreja por causa disso. Você pega essa vontade louca, esse comichão que dá. Não chega a dar um comichão. Preciso falar. Você pega isso, leva para onde? Cruz. Isso é o caminho do discipulado. Guarda isso no teu coração. A cruz de Jesus nos libertou do pecado. E a nossa cruz nos mantém livres. Guarda isso. A cruz de Jesus te libertou. Você é livre. Mas a tua cruz te mantém livre. Te sustenta na liberdade que Ele conquistou para você. Não tem outro caminho. Você pode ficar de pé comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos declarar um espírito de santidade em nossas vidas. Um desejo para viver uma vida reta, agradável ao Senhor. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E você pode dizer: Senhor, eu quero viver uma vida reta. Eu talvez não consiga, eu tenho tido dificuldade, mas eu peço ajuda ao Teu Espírito Santo. Eu não estou sozinho, eu quero ser agradável ao Senhor. Eu quero ser agradável ao Senhor. Nós queremos ser uma comunidade profética, Senhor, uma comunidade de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Uma comunidade que experimenta a alegria do Senhor em suas vidas. Oh Deus, nos ajuda nisso. Sabe, amados, muitos aqui talvez tenham ouvido pela primeira vez que Jesus é a porta. Isto é, através dele, de Jesus, você sai da condição de pecador e escravo de sua própria carnalidade. Você se torna, pelo poder de Deus, uma pessoa livre. Livre da condenação do pecado, livre da ira divina pelo pecado. E mais do que isso, você se torna uma nova pessoa, segundo a promessa.
E nova pessoa, guarda isso, não é uma pessoa reformada. Deus nunca pinta as nossas sepulturas, Ele nos traz para a vida. Ao confessar seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor, o Espírito Santo sopra a vida ao seu espírito que estava morto e faz de você a habitação de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Vamos ter um momento aqui em silêncio, só com o teclado, para que o Espírito Santo possa agir na tua vida e no teu coração. Talvez nessa noite você tenha ouvido Jesus te chamando para uma nova vida. Talvez nessa noite você tenha compreendido que Deus tem algo especial para você. Ele quer perdoar o seu pecado e Ele quer dar a você um novo começo. Mas pastor, o senhor não conhece a minha história? Pouco importa a sua história. A Bíblia diz para você: venha do jeito que se você está. E se você quer nessa noite reconhecer que precisa do perdão de Jesus, se você reconhece, eu sou um pecador e eu quero reconhecer Jesus como aquele que pagou o preço pela minha vida, eu peço que você erga a sua mão direita o mais alto que você puder, porque eu quero abençoar todos vocês com a presença do Senhor. Amém. Eu preciso ver sua mão, por favor, erga as suas mãos. São muitas pessoas que nessa noite estão reconhecendo e buscando uma nova experiência com o Senhor. E Deus quer abençoar muito você, querido. Deus tem um plano na sua vida, querido. Um plano de novidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Deus olha para você e diz: eu tenho uma nova vida para você. Você que ergueu a sua mão, se você tem coragem, homem ou mulher, jovem ou criança, se você tem coragem para isso, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente rapidamente, porque eu tenho uma bênção para você. Isso, venha jovem, venha. Comece, reescreva a sua história com a ajuda do Espírito Santo. Reescreva a sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Isso, filho, vem e se quebranta na presença dEle. Vem e se derrame na presença dEle. Há perdão, há cura, há salvação, há libertação, há uma nova vida para você. Não importa a sua idade, não importa o tempo, não importa o momento. Se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, algo novo vai acontecer na sua vida.